Ataques do Irã a Israel. O que podemos esperar a seguir? O que era antes uma guerra nas sombras, um conflito velado e cheio de subterfúgios, agora explodiu em nossos céus, à vista de todos. Israel e Irã estão em um confronto direto, sem precedentes na história recente. Mas olha, não se engane, esta não é apenas mais uma escalada no Oriente Médio. Este é o tipo de evento que pode, de fato, redesenhar o mapa geopolítico de toda a região, e talvez do mundo, para sempre. Neste vídeo, a gente vai mergulhar fundo para analisar os próximos, e sim, aterrorizantes passos deste conflito, e tentar responder à pergunta que está na mente de todo mundo: quão perto estamos realmente de uma guerra regional total? Em junho de 2025, o mundo assistiu quando Israel lançou a operação que chamou de Leão em Ascensão. Foi um movimento ousado, que atingiu em cheio instalações nucleares, alvos militares estratégicos e, infelizmente, até algumas áreas residenciais no Irã. A mensagem era clara, e as consequências foram imediatas, incluindo a morte de comandantes seniores iranianos. A resposta iraniana não demorou nem um pouco. Teherã retaliou com a operação Promessa Verdadeira Treiri, disparando uma enxurrada de mísseis e drones contra cidades israelenses e bases militares. Pense bem, pela primeira vez em décadas, esses dois países, que sempre foram inimigos declarados, estão agora em um estado de guerra aberta. A linha foi cruzada. Mas como diabos chegamos a este ponto? Por anos a fio, Teherã e Jerusalém travaram o que chamávamos de uma guerra por procuração. Era um jogo perigoso, onde o Irã financiava e armava milícias como o Hezbollah no Líbano, além de enviar apoio a grupos palestinos. Israel, por sua vez, não ficava parado. Eles sabotavam o programa nuclear iraniano com assassinatos de cientistas, ataques cibernéticos e operações secretas que pareciam tiradas de um filme de espionagem. Era uma dança mortal, sim, mas que, de alguma forma, permanecia contida dentro de certas regras do jogo não escritas. Essa dinâmica de contenção, onde os ataques diretos ao território soberano eram evitados, foi a base de uma estabilidade frágil na região por muito tempo. A verdadeira escalada começou quando a inteligência israelense detectou algo alarmante. O Irã estava a apenas alguns meses de enriquecer urânio em níveis militares. Isso acendeu todos os alarmes em Jerusalém. A Operação Leão em Ascensão foi então planejada como um golpe cirúrgico, com o objetivo de atrasar o programa nuclear iraniano por anos, talvez até desmantelá-lo. O problema é que ninguém mesmo, esperava a magnitude da resposta iraniana. Eles não apenas reagiram, eles contra-atacaram com uma força e uma ousadia que mudaram tudo, rompendo uma regra tácita de contenção e elevando o conflito para um patamar completamente novo. Agora, o tabuleiro de xadrez do Oriente Médio mudou completamente. O Irã não está mais se escondendo atrás de seus proxies, de seus aliados. Eles atacaram diretamente, lançando mais de 300 mísseis balísticos e drones de longo alcance. Os alvos, cidades como Tel Aviv, Haifa, importantes bases aéreas e até mesmo o complexo militar próximo a Jerusalém. O famoso Domo de Ferro, o sistema de defesa antimísseis de Israel, conseguiu interceptar cerca de 85% desses projéteis. Um feito impressionante, sem dúvida, mas os 15% restantes, bem, eles não só atingiram seus alvos, como causaram danos significativos e, o mais importante, quebraram a sensação de invulnerabilidade que muitos israelenses sentiam. Relatos indicam impactos em hospitais e áreas urbanas, gerando vítimas civis. Do outro lado, os ataques israelenses não foram menos devastadores. Eles atingiram 18 das 31 províncias iranianas. Campos de petróleo cruciais em Buqsir foram incendiados, com chamas visíveis a quilômetros de distância, afetando seriamente a infraestrutura energética do país e causando interrupções na produção. Instalações nucleares em Natanz,
um dos corações do programa nuclear iraniano, sofreram danos consideráveis. O número exato de mortos ainda é incerto, mas fontes indicam que pelo menos 47 civis e 23 militares iranianos foram mortos nos primeiros dias do confronto. É uma tragédia humana de proporções ainda desconhecidas, que mobilizou esforços humanitários locais. Vamos ser francos, para entender o que pode acontecer a seguir, precisamos dar uma olhada nas capacidades militares de cada lado. Israel, por exemplo, possui uma das forças aéreas mais avançadas e bem treinadas do mundo. Seus caças F-35I Adir, de última geração, são capazes de atingir alvos em qualquer parte do Irã, sem a necessidade de reabastecimento aéreo, garantindo um alcance estratégico impressionante. Além disso, estima-se que o país tenha cerca de 90 ogivas nucleares, embora nunca as tenha confirmado oficialmente. É a famosa política de ambiguidade nuclear, que adiciona uma camada de dissuasão e mistério ao seu poderio. A grande vantagem de Israel reside na sua tecnologia de ponta, na precisão de seus ataques e no treinamento superior de suas tropas. O Irã, por outro lado, joga um jogo diferente. Eles possuem o maior arsenal de mísseis balísticos de todo o Oriente Médio, com estimativas que chegam a mais de 3.000 mísseis de médio e longo alcance. A estratégia iraniana é baseada na saturação, lançar tantos projéteis simultaneamente que os sistemas de defesa do inimigo, por mais avançados que sejam, acabam sendo sobrecarregados. Além disso, o Irã desenvolveu drones de ataque com um alcance impressionante de 2.000 km, capazes de carregar até 300 kg de explosivos. São armas que, embora menos sofisticadas que as israelenses, representam uma ameaça massiva e difícil de conter, especialmente em ataques em massa. O objetivo é claro: garantir que, mesmo com as defesas mais robustas, alguns ataques consigam penetrar e causar danos. Mas no fim das contas, o que realmente importa para nós agora é o que vem a seguir. A tensão é palpável e as opções são assustadoras. Analiso aqui 3 cenários possíveis para as próximas semanas, cada um com suas próprias implicações e riscos. Cenário 1: guerra regional total. Este é, sem dúvida, o mais aterrorizante e o que tira o sono de líderes e cidadãos. Se a escalada continuar sem controle, podemos ver o Hezbollah, o poderoso grupo libanês apoiado pelo Irã, entrar em ação. Eles possuem um arsenal estimado em 150.000 foguetes, e sua entrada no conflito transformaria a fronteira norte de Israel em um inferno. Milícias xiitas no Iraque e no Iêmen, também alinhadas com Teherã, já prometeram varrer Israel do mapa, o que significa que o conflito poderia se espalhar por diversas frentes simultaneamente, envolvendo potências do Golfo e ampliando o conflito para uma guerra regional. Os Estados Unidos, percebendo o perigo, já evacuaram embaixadas na região e enviaram o porta-aviões USS Eisenhower, um colosso naval, para o Golfo Pérsico, um sinal claro de que estão prontos para proteger seus interesses e aliados. E aqui está o ponto crucial que pode afetar todos nós. Se o Irã decidir bloquear o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 21% de todo o petróleo mundial, a crise se tornaria global instantaneamente. Os preços do barril de petróleo poderiam facilmente ultrapassar os $200, desencadeando uma recessão mundial profunda e talvez um colapso econômico que sentiríamos na pele, do preço da gasolina ao custo dos alimentos. A interrupção das negociações nucleares, como as que estavam ocorrendo em Omã, apenas adiciona lenha à fogueira, deixando menos caminhos para uma solução diplomática e aumentando a incerteza sobre o programa nuclear iraniano. Cenário 2: guerra de atrito. Talvez este seja o cenário mais provável no curto prazo, uma espécie de purgatório militar. Israel continuaria com ataques cirúrgicos, mas constantes, contra instalações nucleares iranianas e alvos estratégicos. O Irã, por sua vez, responderia com ondas de mísseis e drones, talvez 1 ou 2 vezes por mês, mantendo a pressão e a ameaça. Imagine a vida sob essa realidade. Civis dos dois lados vivendo em bunkers, com as sirenes se tornando parte do cotidiano. A economia israelense sofreria um golpe brutal, com o turismo em colapso e investidores fugindo em pânico. No Irã, a hiperinflação se agravaria drasticamente com a quebra de sua infraestrutura energética,
já que campos de petróleo como os de Buxar seriam alvos frequentes. É uma guerra de desgaste que pode se arrastar por anos, esgotando recursos e esperanças, e mantendo a região em um estado de alerta permanente. O impacto humanitário seria imenso, com hospitais sobrecarregados e a dificuldade de acesso à ajuda humanitária e reconstrução em áreas afetadas. Cenário 3. Intervenção diplomática. Será que ainda há espaço para a paz? Os USA, a China e a Rússia poderiam, em teoria, forçar um cessar-fogo. Washington já está pressionando Israel nos bastidores para que não ataque instalações nucleares iranianas novamente, buscando evitar uma escalada ainda maior. Moscou, que tem uma aliança estratégica com o Irã na Síria, já propôs negociações em Astana, capital do Cazaquistão. Pequim, por sua vez, depende enormemente do petróleo do Golfo e tem um interesse vital na estabilidade da região. A diplomacia, claro, leva tempo, e o tempo é algo que não temos de sobra quando mísseis voam a cada hora. Mas a pressão internacional, especialmente de potências com interesses econômicos e geopolíticos tão grandes, pode ser a única saída para evitar o pior. A questão é, será que há vontade suficiente de todos os lados para sentar à mesa e negociar de verdade? Ou os interesses de curto prazo e a retórica belicista prevalecerão? A realidade, meus amigos, é que estamos mais próximos de uma guerra regional total do que em qualquer momento desde a Guerra do Yom Kippur, em 1973. A diferença crucial agora é que os protagonistas desta vez possuem armas que podem destruir cidades inteiras, e a tecnologia de ataque e defesa evoluiu exponencialmente. O equilíbrio de terror, que de alguma forma manteve uma paz frágil por décadas, simplesmente desapareceu quando Israel rompeu o tabu de atacar diretamente o território iraniano. A caixa de Pandora foi aberta. Para civis como você e eu, as consequências são mais do que apenas manchetes. São reais, são palpáveis. Em Tel Aviv, moradores estão cavando bunkers em parques infantis, transformando playgrounds em abrigos de emergência. Em Teherã, as filas por alimento duram horas, e o medo é uma companhia constante. O pânico e a incerteza são sentimentos compartilhados por ambos os lados. Lembro-me de um estudante israelense que me disse com a voz embargada: "Não consigo mais dormir quando ouço as sirenes. Cada alarme é um susto de morte." E uma enfermeira iraniana relatou algo ainda mais desolador: "Atendemos tantos feridos que os corredores do hospital viraram leitos improvisados. Não há espaço, não há descanso. A escalada gerou deslocamentos e uma crise humanitária potencial, agravada pela persistência dos ataques. O mercado global, claro, já sente os efeitos dessa loucura. O preço do petróleo Brent, por exemplo, subiu 35% em apenas 2 semanas, um salto que nos atinge diretamente no bolso. Empresas globais como a Boeing e a Airbus já cancelaram pedidos de peças da região, e fundos de investimento estão vendendo ativos do Oriente Médio em pânico, temendo o pior. E isso, acredite, é apenas o começo se o cenário 1, o da guerra regional total, se materializar. A interrupção de cadeias de suprimentos e o aumento da incerteza econômica teriam um impacto devastador em escala global, afetando desde a manufatura até o custo de vida. Mas espera aí, existe esperança em meio a tudo isso? Talvez. A história, por mais sombria que seja, nos mostra que os momentos mais difíceis, os mais sombrios, muitas vezes precedem os acordos mais duradouros e inesperados. A Guerra do Yom Kippur, em 1973, por exemplo, levou ao primeiro acordo de paz entre Israel e um país árabe, o Egito. A Primeira Guerra do Golfo, em 1991, resultou na Conferência de Madrid e em novas negociações de paz. Esses exemplos nos lembram que, mesmo nos abismos mais profundos, a racionalidade e a busca pela sobrevivência podem, eventualmente, prevalecer. A grande diferença agora, no entanto, é o tempo. Em 1973, tivemos um período de 3 semanas de guerra antes que a intervenção americana pudesse surtir efeito e forçar um cessar-fogo. Em 2025, essa margem de manobra é quase inexistente. Temos horas, talvez dias, antes que o conflito se espalhe de uma forma que ninguém mais consiga controlar. Os mísseis modernos viajam a velocidades impressionantes de 3.000 km/h. Os drones podem pairar por horas antes de atacar.
tornando a detecção e a interceptação um desafio constante. Não temos mais o luxo de semanas de diplomacia. A velocidade da guerra moderna exige uma resposta diplomática igualmente rápida e decisiva, antes que a situação se torne irreversível. Então, o que podemos esperar a seguir? Se você me perguntasse há 48 horas, eu diria que uma guerra de atrito, um conflito prolongado e doloroso, era quase inevitável. Mas vendo agora a mobilização de porta-aviões americanos, a evacuação de embaixadas, os tanques israelenses se movendo para o norte, perto da fronteira com o Líbano, temo que estejamos a um único disparo, a uma única decisão errada, de uma guerra regional total. A linha entre a escalada controlada e o caos completo é tênue, muito tênue. A única certeza em tudo isso é a incerteza. O tabuleiro mudou. As regras antigas não se aplicam mais. E enquanto você assiste a este vídeo, planejadores militares em Tel Aviv e Teherã estão neste exato momento preparando os próximos movimentos. Movimentos que podem, literalmente, decidir se acordaremos amanhã em um mundo com uma nova e devastadora grande guerra no Oriente Médio. Estamos de fato à beira de uma guerra regional total, ou a diplomacia ainda pode prevalecer e nos puxar de volta do abismo? A resposta, meu caro, depende de decisões tomadas em bunkers secretos, em salas de reunião fechadas, nos próximos dias. Decisões que afetarão não apenas israelenses e iranianos, mas a economia global, a segurança energética e a estabilidade internacional por décadas a fio. É um peso enorme sobre os ombros de poucos. Se este vídeo te ajudou, nem que seja um pouquinho, a entender essa crise complexa e assustadora, por favor, compartilhe com seus amigos e familiares. Precisamos, mais do que nunca, de cidadãos informados que possam pressionar por soluções diplomáticas. E não se esqueça de se inscrever no canal para análises diárias sobre como este conflito evolui. Porque uma coisa é certa: os próximos capítulos desta história serão escritos não apenas por generais e políticos, mas também pela pressão de pessoas normais, que em algum momento vão dizer basta à guerra. Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que veremos um cessar-fogo nas próximas semanas? Ou estamos condenados a assistir à escalada para uma guerra regional? Sua voz importa neste momento crítico.